Isso significa que o seu comportamento é capaz de alterar a abertura ou não ou o zoom em uma determinada parte desse manual, fazendo com que a sua célula dê uma ênfase maior para aquilo, silencie aquele outro ali para conseguir lidar com a demanda que foi gerada por meio do seu comportamento. Então esse seria a ponte. A gente está agora no momento do episódio onde a gente consegue fazer uma ponte que permite ligar a área do comportamento com a área da genética. Essa parte onde a gente se comporta e muda a nossa cromatina, né? Muito louco, né? Mas totalmente verdade. Assim, só faço sempre uma ressalva quando eu vou falar disso, que cuidado pessoal aí com charlatões, tem que comprar esse curso, tem que essa dieta, não sei o quê. Porque é algo em desenvolvimento. Eu não consigo dizer especificamente para vocês, você precisa fazer isso aqui desse jeito para daí fazer a ativação de tal gene, né? Não tem nem como saber isso. A primeira coisa que eu penso, como é que controlaram isso para saber onde foi? O cara tava fazendo um salto no CrossFit, alguém cortou o DNA dele na hora ali, viu como é que tava a cromatina, eu fico imaginando isso. Muito louco, né? Mas é muita extrapolação, né, Wesley, em estudo de células, de seres humanos em laboratório, e estudo em outros organismos. Então a gente vai aqui desde da Saccharomyces cerevisiae, né, que o pessoal pensa muito nela para cerveja e para o pão, a gente usa muito como sendo um eucarioto, esse ser que tem essa célulazinha no forma de cidade complexa, assim, com mitocôndria e tal. A gente usa muito no laboratório para ter várias dessas extrapolações, né? A Drosophila melanogaster, a mosquinha, a gente usa Xenops, usa ratinho de laboratório, no meu caso. E aí, assim, professor, aproveitando essa parte, o animal, por exemplo, o camundongo lá, que a gente trabalha, ele... E assim, pessoal, vou só abrir rapidamente aqui um parênteses explicando que ninguém gosta de trabalhar com animal. Infelizmente, a gente precisa, no momento, trabalhar com animal para conseguir chegar ao ponto da gente desenvolver aí o avanço da tecnologia que a gente tem hoje. Mas dentro do possível, cada vez mais estamos migrando. E outra, estamos migrando para outros modelos, muitas vezes, inclusive, programas de computadores que imitam o metabolismo, ou moscas, peixinhos, etc., para tentar cada vez mais simplificar isso. E não é fácil você conseguir fazer pesquisa com animal. Se você quer fazer pesquisa com camundongo, por exemplo, ou com rato, você precisa justificar para um conselho gigantesco, que inclusive tem membros defensores dos animais lá dentro. É um comitê de ética bem rigoroso. Você tem que justificar exatamente por que você quer aquele número de animais. Então, só para deixar claro pra galera que não é tipo assim, eu vou bater lá na tua porta e falar, professor, me dá aí 50 camundongos que eu quero testar um negócio que eu nem sei, ninguém jamais mostrou. Vou pegar o resquício dessa xícara aqui, vou falar isso aqui, provavelmente vai ajudar na diabetes, sabe? Mas alguém já mostrou que pelo menos isso aí é um princípio ativo, enfim, só pra galera entender, tá? Fechando esse parênteses. O camundongo que a gente trabalha, o rato que a gente trabalha no laboratório, ele teria, digamos assim, 90% do manual parecido com o nosso. A gente tá... vamos extrapolar um pouquinho aí, no entorno de 90%. E aí esses outros 10% seria suficiente para dar o fenotipo diferente deles. Muito louco, né? O chimpanzé tá quanto? 97, 98. Por aí. É muito parecido, né? Muito, basicamente igual. Mas assim, o que talvez vá nos diferenciar daí seja então essa regulação dos promotores, a ativação diferencial de genes e o nosso ambiente exigindo coisas totalmente diferentes de nós em termos de espécies, né? Perfeito. Exige de um chimpanzé exige uma coisa, de nós exige outra. Perfeito. Então essa comunicação, de novo, pessoal, eu não quero deixar a imagem do determinismo genético aqui, né? Algo que foi já superado, deveria ter sido superado, infelizmente está presente na nossa sociedade, que genes mandam, né, nas coisas. Mas a visão mais correta é que o DNA é parte de um processo. Né? E a hora que você falou que ele é passivo, acho que é mais passivo, né? Assim, a gente está num contexto ambiental, a célula está recebendo sinais de fora o tempo todo para regular a página do manual que precisa ser lida, né? Então, o próprio... Vamos lá, falando de epigenética, né? O próprio rato de laboratório, que o Wesley citou agora, que eu trabalho, tem trabalhos absolutamente fantásticos, questões comportamentais com a ativação diferencial de genes. Né? Eu tive na McGill um tempo atrás, no Canadá, e a galera de lá é conhecida por um trabalho de 2004,
que mostrou que animais que eram lambidos mais frequentemente pela mãe, então só explicando para o pessoal, o rato, assim como um gato, um cachorro, a mãe, um dos cuidados parentais mais importantes que a mãe deve fazer é lamber o animalzinho, né? Então, o rato, ele nasce sem pelo ali, ele, né, não consegue produzir calor, não consegue tremer, a mãe fica em cima dele, dá umas lambidas nele ali para dar o banho, né, para tirar os parasitas, ele gosta disso. O fato de uma mãe ser mais cuidadora, de ela lamber mais a prole dele, fazia com que um gene específico no hipocampo dos filhotes, o gene do receptor de glicocorticoide, fosse desmetilado. Traduzindo isso para vocês, esse gene ficava mais aberto, essa página era marcada ali, pessoal, vamos ler mais isso aqui, vamos produzir mais proteínas aqui. Então, quando a galera pegava esses animais que foram bem cuidados pelas mães lá nos 7 primeiros dias de vida, que receberam bastante lambida, ia testar depois eles lá na idade adulta, eles tinham baixa ansiedade, eles eram mais resilientes ao ambiente. Resistente a estresse, né? Tinha mais receptor de GR. E os contrapartida, os animais controle, aqueles caras que não foram muito bem cuidados lá no início né, não receberam tantas lambidas, a mãe ficou mais ausente ali e tal, eles tinham muita metilação exatamente nesse gene. Então o cara foi ali, fechou a página, não deixou o marca-texto, não vamos produzir muito aqui essa proteína. Aí e a tal. célula replicou daquele jeito e, consequentemente, não tinha tanto receptor de glicocorticoide e qualquer aumento de estresse já era uma inundação gigantesca porque o cérebro não sabia lidar. Bingo. Pode gerar depressão, né? Pode morrer as células. Sensacional. E, fantástico. consequentemente, isso deve ter obviamente, dentro dos seus respectivos limitações. Em humanos, provavelmente, isso explicaria também por que falta de cuidado na infância ou falta de afeto na infância pode gerar um adulto, às vezes, né, porque envolve outros componentes complexos, mas esse poderia ser uma via que explica por que negligência na infância aumenta a probabilidade de desenvolver depressão na idade adulta. Né? Pô, sensacional. Certamente tem gente trabalhando nessa questão aí. Que e o legal é que é reversível, né, Wesley? Porque daí todo mundo, agora eu vou culpar minha mãe, né? Tô com um problema, tô com ansiedade, vou dizer que não fui cuidado, não sei o que, né? Usar estimuleta. Não, isso é reversível. A gente tem que bater no peito e dizer, eu assumo responsabilidades pela minha vida, o que eu tô fazendo? Então, eles viam isso também, assim, que se você... o cara que foi... né, que foi muito lambido lá, beleza, tá, massa, ele quer ficar assim a vida inteira. Mas o cara que foi pouco lambido e que tá cheio lá de metilação, né, não tem muita expressão do GNGR, ao longo da vida dele, se a gente de alguma maneira desmetilar, porque o DNA tá lá, ele só tá ali meio fechadinho, agora ele tá metilado. Vamos desmetilar, vamos fazer com que aquela página abra, que ela possa ser lida, que surjam então as proteínas, né, que dão origem aos receptores GR, e aí o cara melhora a resiliência dele. Legal. Então não é rígido. Isso é fantástico, né, dentro da epigenética, essa modulação que você consegue fazer aliando comportamentos, a nutrição, o que você come. Né? Eu li uma vez um artigo publicado num dos braços da revista Nature, se não me engano foi a Neuropsychopharmacology, que os caras mostraram que eles fizeram toda uma série de controles lá com humanos. E, obviamente, o estudo tem as suas limitações, mas foi bem interessante que o resultado final, assim, que eles viram, era que o grupo dentro dos controles que eles fizeram, que recebeu terapia cognitivo-comportamental, eram pessoas com transtorno do pânico. Tiveram uma modificação na metilação em alguns genes específicos e o grupo controle não. E esses genes tinham relação justamente com a cascata de sinalização de glicocorticoide. Olha só. Na amígdala. Então, olha que legal, talvez ali essa modificação via psicoterapia pode também estar atuando a nível genético, né? Bem interessante isso. Porque se fosse uma sentença, o ratinho que não foi lambido iria passar para o filho, que iria passar para frente, né? Mas é uma coisa que pode ser modificada por meio de uma alteração de estilo de vida e de rede de apoio.